Olá, meu querido, graça e paz, minha querida, seja bem-vindo ao treinamento apostólico. Chegamos à lição 10, que está na página 39 da nossa revista. Que bom saber que você está levando realmente a sério. Já estamos na lição 10 e daqui para frente a gente só vai mergulhando e descobrindo coisas cada vez mais interessantes da parte de Deus. Pois bem, a lição 10, que começa na página 39, tem o seguinte título: A Confissão. O que é isso, Bispo Henrique de Paula? Ora, depois de termos reconhecido o pecado e as consequências terríveis do pecado, depois de saber que Jesus Cristo pagou um alto preço para nos redimir do pecado, depois de ter ter arrependimento sincero, né, por causa do pecado, é hora de nós fazermos o que a Bíblia nos manda fazer, confessando os nossos pecados. E eu queria aqui chamar a sua atenção para dois detalhes importantes. Primeiro, que quando você confessa os seus pecados, acontece algo no mundo espiritual que agrada a Deus. Você percebe em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Porém, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É lógico que essa prosperidade se refere não somente à questão financeira, mas prosperar em todas as áreas, ser feliz, ser realizado em todas as áreas. Existem muitos ricos que, na verdade, não prosperaram. E esta lição, ela nos ensina a confessar os nossos pecados diante de Deus. Não é confessar para o padre, não é confessar para o pastor, mas para Deus. E nós temos que entender aqui outra coisa muito importante, que nós temos que saber dividir o que é confessar o pecado num sentido amplo, num sentido geral, o reconhecimento da nossa condição de pecado, sabe? E é diferente de você reconhecer um erro específico que você tenha cometido. Então é preciso que você confesse os seus pecados observando esse detalhe importante. Primeiro, você reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado no sentido geral. Senhor, olha, eu sou um pecador, eu reconheço, eu herdei já dos meus pais essa condição de pecado, eu sou descendente de Adão, eu estou debaixo de maldição e eu quero me ver livre dessa maldição, em nome do Senhor Jesus. Então, essa é a confissão que nós fazemos no sentido amplo. Eu reconheço que a minha condição é de pecado. E eu, então, confesso essa condição. Eu reconheço diante de Deus que a minha situação é delicada, que eu sou um pecador e que preciso da misericórdia de Deus. Porém, além disso, é também muito importante fazer uma avaliação da nossa vida e descobrir todos os pecados que nós guardamos, pecados que nós cometemos no passado, pecados que nós ainda cometemos nos dias atuais e confessá-los diante de Deus. É preciso que você faça uma análise da sua vida e você logo perceberá as muitas vezes que você tem errado, tropeçado, tem feito o que é mal aos olhos do Senhor. E é fundamental que você cite na sua oração esses pecados, um a um.
pelo menos aqueles que você consegue identificar. É imprescindível que você sinta vergonha desses pecados. E aí você vai passar a odiar esses pecados e vai resistir no momento da tentação. Você está entendendo? Então vamos deixar claro aqui uma coisa muito importante. Confessar os pecados é fundamental para Deus, não para o homem, para Deus. E você deve confessar o pecado no sentido geral. Eu sou um pecador, não importa os pecados que eu cometo, eu estou na condição de pecador. É importante reconhecer isso diante de Deus, porque é daí que parte o desejo de receber a remissão, de receber o perdão, a justificação. Agora, é também importante enumerar aquilo que nós fazemos de errado, para que nós possamos lutar contra isso. Senhor, eu tenho mentido. Senhor, eu tenho feito o que é mal aos teus olhos, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. No passado eu cometi um grave erro, eu fiz isso. Quer dizer, você ora, confessa o seu pecado, e aí você terá muito mais força para lutar contra esse pecado e resistir a esse pecado. Outra coisa também muito importante que nós temos que falar, está na página 40, é que quando nós confessamos o nosso pecado, por exemplo, você cometeu um pecado no passado, imaginamos que você tenha feito um aborto. Isso desagrada a Deus? Sim, desagrada a Deus, com certeza, é um pecado. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas você se arrependeu. Então, você deve confessar esse pecado especificamente para Deus, e você vai fazer isso de uma vez para sempre. Você pede perdão, confessa, pede perdão, acabou. Descansa em paz, fique em paz, porque é promessa de Deus que Deus disse que não se lembraria mais dos nossos pecados. Então também a gente não pode ficar todo dia confessando o mesmo pecado diante de Deus. Senhor, me perdoa porque eu fiz um aborto. Senhor, me perdoa porque eu fiz um aborto. Senhor, me perdoa. O Senhor já perdoou. Você orou com sinceridade, confessou o seu pecado, esquece. Porque nem mesmo Deus se lembra mais dos seus pecados. Entende? Então você deve desenterrar os seus pecados do passado, confessá-los diante de Deus, e acabou. Creia que você recebeu a remissão, foi purificado para sempre. Nenhum desses pecados vai poder te atormentar novamente. Se você é uma pessoa de Jesus, nenhum desses pecados vai poder te dominar mais uma vez, porque você agora passou a ser uma nova criatura. Então é disso que fala essa lição de número 10, ela é pequenininha, tem poucas referências bíblicas, e no final tem uma oração de confissão, que você deve fazer diversas vezes. Confessa o teu pecado, confessa a sua condição de pecado, e certamente Deus abençoará a sua vida. Isso tem uma implicação espiritual muito grande. Eu espero que você tenha compreendido. Vamos para a lição então agora, vamos estudar. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia e vamos estudar, vamos reler, vamos ler os textos bíblicos citados na lição, porque Deus está te abençoando e está te preparando para algo grande, algo tremendo. Que Deus te abençoe. Te vejo na próxima lição. Fique na paz.